Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre a construção dos gráficos de uma função seno, tudo bem? Então, vem comigo para essa aula. Bom, eu tenho aqui duas funções para a gente fazer a construção dos seus gráficos. Então, eu tenho aqui seno de 2x mais 2 e letra B, 2 seno de 3x menos 1. Então vamos primeiro aqui para a letra A. Bom, antes deixa eu só falar uma coisa para vocês. Sempre vamos atribuir na primeira coluna da tabela os valores 0, meio π, π, 3π sobre 2 e 2π para a função seno. Por que eu escolhi exatamente esses pontos? Porque aqui eu tenho, aqui no círculo trigonométrico, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, isso. Eu tenho aqui 0, definindo aqui o início do primeiro quadrante. Aqui eu tenho π sobre 2, que é equivalente a 90 graus, terminando aqui o primeiro quadrante e começando o segundo. Aí depois eu tenho π, aí depois eu tenho aqui embaixo 3π sobre 2, que é equivalente ao ângulo de 270 graus, e aqui eu tenho 2π. Tudo bem? Então, sabendo disso, agora vamos verificar que no círculo trigonométrico o seno encontra-se no eixo vertical, no eixo das ordenadas, no eixo Y. Isso é muito importante, tá bom? É aquela velha história, né, que vocês já devem ter escutado por aí. Existem os dois gráficos, os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X é o eixo cosseno e o eixo Y é o eixo seno. E aí, muitos professores falam assim, com sono, sem sono. Com sono, cosseno. Se está com sono, significa que está deitado. Sem sono, significa que está em pé. Então, a função seno é sempre... o seno sempre está representado no eixo Y. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Voltando aqui, vamos lá. Se o seno é sempre esse eixo, o seno de 0 ele estará projetado aqui. Ou seja, o seno de 0 é 0. Próximo. Π sobre 2. Π sobre 2 é exatamente esse ponto que está aqui. Esse ponto que está aqui, no eixo Y, ele encontra-se em 1. Significa que o seno de meio π será 1. Só lembrando uma coisa, né, que vocês também já sabem, que o raio do círculo trigonométrico sempre será 1. Tudo bem? Aí, continuando aqui, chegamos aqui em π, que é equivalente a 180 graus. Tá, π, qual que é o correspondente dele no eixo seno? O correspondente dele no eixo seno é 0. Então, o seno de π é 0. Lá embaixo agora, 3π sobre 2, que é equivalente ao ângulo de 270 graus. 270 graus já está aqui, é exatamente esse pontinho que vocês estão vendo. Então, o seno aqui embaixo é menos 1. Repara que aqui eu tenho menos 1 para o seno, aqui eu tenho 0 para o seno, e aqui eu tenho 1 para o valor de seno. E, terminando aqui a circunferência, eu tenho 2π. 2π está exatamente aqui, só que o seu correspondente em seno vai ser 0. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos para os exemplos. Então, primeiro, nós vamos fazer uma tabela com os valores que eu falei para vocês. 0, meio π, π, 3π sobre 2 e 2π. Pessoal, eu prefiro sempre começar dessa forma, tá bom? Sempre atribuam esses valores para a primeira coluna. Professor, mas a primeira coluna, aqui está 2x. Não seria x? Olha, gente, nós precisamos definir que aqui
na função, deixa eu só subir aqui de novo para vocês olharem, a função aqui da letra A é seno de 2x. Então, nós teremos que calcular o seno de 2x. Por isso que a primeira coluna da tabela vai ser esse valor. Se fosse na letra B, por exemplo, aqui no 3x, então a primeira coluna da tabela seria 3x. E os valores continuariam sendo os mesmos. Os valores continuariam sendo 0, meio π, π, 3π sobre 2 e 2π para o seno. Tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar a visualização de vocês. Bom, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, essa foi a primeira coluna. Agora, a segunda coluna que nós vamos montar é a coluna de x. Por quê? Quando a gente faz um gráfico, nós temos os dois eixos, x e y. Eu não consigo fazer um gráfico com o eixo 2x. Não tem isso. Eu tenho o eixo x. Eixo 2x eu não tenho. Então é necessário eu construir uma coluna somente para os valores de x. Agora, olha só a lógica dos valores que eu vou colocar agora nessa segunda coluna. Aqui eu tenho 2x. Se vocês concordam comigo que x é exatamente a metade de 2x? Sim, professor, concordo. Tá bom. Então, se a metade de x é exatamente metade de 2x, então essa coluna inteira vai ser a metade dessa coluna inteira aqui. Então, qual é a metade de 0? Tá, professor, 0. Fácil. Qual a metade de π sobre 2? Ah, professor, a metade de π sobre 2 também é muito fácil. Metade de π sobre 2 é π sobre 4. E agora, professor, de onde que saiu esse π sobre 4? Por que a metade, ao invés de ser π, por que aumentou o denominador? Exatamente isso. Pensa numa moeda de 50 centavos. A moeda de 50 centavos é 1/2 em relação a R$1. Agora a moedinha de 25 centavos, ela é 1/4, ou seja, eu preciso de 4 moedinhas de 25 centavos para formar R$1. Então, metade de meio é 1/4. Lembra das moedinhas. Metade da moeda de 50 centavos é 25 centavos, ou seja, metade de meio é 1/4. Por isso que eu falei que a metade de π sobre 2 é π/4. Continuando aqui, bom, essa é fácil. Metade de π vai ser π sobre 2. Metade de 3π, então vai ser 3π sobre 4. Agora, a metade de 2π, tá? A metade de 2π, deixa eu só arrumar aqui, metade de 2π será somente π. Então, olha só o passo que nós definimos até agora. Começamos com a primeira coluna, colocando 2x, que na verdade a função é seno de 2x. A segunda coluna definimos x. É importante porque na hora de colocar no gráfico nós precisamos do valor de x para representar o eixo x. Tudo bem? Então já formamos agora duas colunas. Vamos para a terceira coluna agora para a gente entender por completo a formação de uma coluna antes de construir o gráfico. Já definimos aqui que, deixa eu só tirar essa linha aqui que não tem nada a ver, excluir linha inteira. Bom, voltando aqui, agora olha só, x já definimos aqui em cima, na verdade eu vou só copiar essa coluna aqui e colocar lá embaixo, Ctrl C, Ctrl V aqui. Tá. Pronto. Aí aumenta aqui. Pronto. Pessoal, agora, professor, tudo bem, eu entendi que a primeira coluna é essa, a segunda coluna é essa. Por que agora apareceu essa terceira coluna com seno de 2x? Porque lembra qual que é a nossa função.
A nossa função é y, que é igual a seno de 2x mais 2. Volta para cá. Isso. A nossa função é seno de 2x mais 2. A ordem foi essa. Começamos com 2x, na primeira coluna. Segunda coluna, somente o x, porque a gente precisa desse valor para montar o gráfico. Só que agora, na nossa função, nós temos seno de 2x, mas também nós temos a soma mais 2. Então, qual que é a ordem para a gente fazer primeiro? Entre a soma e calcular o seno de 2x, a ordem é primeiro o seno de 2x. Tá. Só que o seno de 2x é esta coluna aqui. Ó. Vou até deixar ela em amarelo para destacar. Então, vamos calcular o seno de 2x, ou seja, o seno dessa coluna. Pessoal, lá no comecinho eu já tinha falado para vocês como que a gente determina os valores do seno. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π é 1, porque o π está lá em cima, em 90 graus. Então, é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E o seno de 2π vai ser 0. 0. Tá? Alguma dúvida quanto à construção dessa coluna aqui? Por que o seno de 0 é 0? Por que o seno de π sobre 2 é 1? Volta no comecinho da aula que está bem claro lá essa informação. Tá bom? Continuando a tabela, agora nós temos a tabela inteira. A função, né, que a gente tinha para montar é exatamente essa aqui, ó. Y que é igual a 2, y que é igual a seno de 2x mais 2. Esse exercício, nós estamos fazendo uma coluna com 4 colunas, tá? Uma tabela com 4 colunas. A ordem 2x, depois x, depois seno de 2x e a última seno de 2x mais 2. Eu sempre vejo alunos, né, que me perguntam assim, professor, mas como que eu vou saber a ordem das colunas? Essa pergunta sempre vem. Todo ano aparece essa pergunta. É só a gente olhar para aquilo que é obrigatório a gente fazer primeiro. Bom, a gente sabe que depois o seno vai ser a primeira coluna. Então, lembra lá que era seno de 2x. Então, teve que colocar lá a primeira coluna. Depois, nós tínhamos lá mais 2. Só que essa soma é a última coisa que nós vamos fazer. Tá bom? Então, olha só como ficou aqui. 2, 3, 2, 1 e 2. Professor, de onde saíram esses números? Se a gente olhar, aqui nós temos seno de 2x. Tá, professor, seno de 2x já está pronto. É essa coluna que está aqui. Ó. Tá, se já está pronto, basta somar com 2. Então, tudo isso aqui, que na verdade nós já temos os valores nessa coluna, mais 2. Então, 0 mais 2 é 2, 1 mais 2 é 3, 0 mais 2, 2, menos 1 mais 2 é 1, e 0 mais 2 é 2. Pessoal, acabou aqui, não temos mais nada para fazer com essa função. Agora, basta colocar todos esses valores no gráfico. Eu vou só destacar aqui quem é x e quem é y. Temos agora os pares ordenados. Esses pares ordenados é que vão aparecer no gráfico. Deixa eu ver se vai caber aqui na mesma tela. Deixa eu diminuir aqui o gráfico para ficar melhor para a gente entender. Acho que eu diminui demais, mas depois eu volto lá, não tem problema. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pronto. Volta só mais um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiro, se o x é 0, o y vale 2. Então, é esse ponto aqui que eu estou falando, 0 de x, 2 de y. Segundo, π quartos para x e 3 para y. Então, π quartos para x e 3 para y. π sobre 2 para x e 2 para y. Então, π sobre 2 para x e 2 para y. Eu tenho aqui esse outro ponto.
Agora, 3π para x e 1 para y. Então, 3π para x, 1 para y. E o último é π para x e 2 para y. Então, aqui eu tenho π e 2. Basta, então, a gente fazer a curva. Lembra que tem mais uma aula gravada aqui no nosso canal que eu falei sobre essas propriedades. Por que que o gráfico aqui está cruzando o 2, o ponto 2 aqui no eixo y? Por que que a amplitude está sendo 2? Por que que a imagem aqui está no intervalo de 1 a 3? Tudo isso está muito bem explicadinho no outro vídeo deste canal, que tem um link aqui na descrição desse canal, tudo bem? Aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link para a gente fazer essa revisão sobre amplitude, imagem e período, e por que que o ponto máximo está em 3, por que que o ponto mínimo está em 1, por que que a amplitude é 1, enfim, tudo bem? Então, clica na descrição desse vídeo ali embaixo para a gente rever nesta aula. E está pronto aqui. Também pode surgir a pergunta, professor, por que que aqui no eixo x está definido que aqui é π4, aqui é π-meios, aqui é 3π4, aqui é π? Porque os valores de x que estão aqui na tabela, para x, na coluna x, são esses valores. Repara que eu deixei aqui, né, a mesma distância, todos os pontos, a partir do zero, tem a mesma distância de um ponto para outro. E assim a gente consegue terminar essa construção, tudo bem? Pessoal, agora, compreendendo que vocês já estão mais craques, eu vou fazer na correção da letra B um pouquinho mais rápido, tudo bem? Então vamos lá, a resolução, depois do seno, do seno, eu tenho exatamente 3x. Lembra que é essa a primeira coluna que nós vamos colocar. Lembra também que esses são os valores que sempre vão aparecer na primeira coluna. Seguindo aqui, a segunda coluna vai ser o valor de x, porque eu preciso de x para colocar no gráfico, tudo bem? Opa, voltando aqui. Então aqui eu vou colocar. Pessoal, x é 3 vezes menor do que 3x, ou seja, essa coluna aqui, ó, eu vou ter que dividir toda essa coluna por 3. Tudo bem? Então, 0 dividido por 3 continua sendo 0. π sobre 2 dividido por 3 vai ser... Opa, volta aqui. Deixa eu só pegar aqui de novo para a gente colocar. Pronto. π sobre 2 dividido por 3 será π sextos. π dividido por 3 vai ser π sobre 3. 3π sobre 2 dividido por 3 vai ser 3π sextos. Ou, volta para cá, ou π sobre 2. Deixa eu só voltar aqui para a gente enxergar aqui. Ó. Volta para cá. π sobre 2. Pronto. Então, 3π sobre 2, dividindo por 3, vai ser 3π sextos, ou simplificando aqui, π sobre 2. E a última, 2π, nós vamos ter aqui 2π sobre 3. Então, já fizemos a segunda coluna, que é definir o valor de x. Agora, na nossa função, nós temos lá seno de 3x. Lembra que essa tem que ser a próxima. Então, aqui nós temos 3x nessa coluna, eu vou destacar. E aí nós temos que fazer agora o seno de 3x. Então, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π vai ser 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, e seno de 2π é 0.
agora, eu coloquei aqui novamente a função, só para a gente não esquecer. Aqui na nossa ordem, a primeira coluna sempre vai ser o valor de seno, a segunda coluna sempre o valor de x, a terceira coluna vai ser o seno de, nesse caso 3x, né? É o seno daquilo que aparece aqui. Agora nós temos, para a gente fazer, uma multiplicação com 2. Eu tenho aqui o menos 1, só que a ordem eu faço primeiro a multiplicação, depois a soma ou subtração. Então a ordem vai ser 2 senos de 3x. Coloquei ele na última coluna aqui. Ó. Bom, eu preciso fazer 2 vezes 3 senos de 3x. Só que seno de 3x já está pronto. Seno de 3x é essa coluna. Vou até dar um destaque nela aqui. Ó. Então basta fazer 2 vezes seno de 3x, que é essa coluna. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 2 é menos 2, e 2 vezes 0 é 0. Ótimo. Professor, eu ainda tenho esse menos 1. Pessoal, soma ou subtração vai ser a última coluna da nossa tabela, tá bom? Então vamos descer aqui mais um pouquinho. Terminamos aqui, ó. Porque aqui, repara que eu já coloquei o y aqui, porque terminou a função. Já coloco o y, tá? Então aqui eu tenho 2 seno de 3x menos 1. Então, 2 seno de 3x já está pronto. É essa coluna toda aqui. Ó. Então, basta fazer essa coluna inteira menos 1 para eu ter o valor da função. Então, temos lá 0 menos 1 é menos 1. 2 menos 1 é 1. 0 menos 1 é menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3 e 0. Menos 1 vai ser menos 1. Agora, nós já estamos prontos para fazer o gráfico. Basta pegar os valores de x e os seus correspondentes para y, colocar no plano cartesiano e fazer a construção do senoide. Tudo bem? Então vamos lá. Abaixando aqui, mais um pouquinho. Aqui, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho o gráfico para a gente tentar enxergar a coluna e o gráfico aqui na tela. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Tá, vamos ver se vai caber tudo aqui na tela agora. Ah, coube aqui na tela. Bom, então vamos lá. Primeiro, 0 para x e menos 1 para y. É este ponto aqui, ó, tá? Π sobre 6 com 1. Π sobre 6 é esse e 1 está aqui. Lembrando que o eixo x, eu coloco todos esses valores aqui, ó, deixando sempre a mesma distância de um ponto para o outro. Aí vem π terços é correspondente a menos 1. Então, π terços está aqui, correspondente a menos 1. Então, aqui eu tenho esse ponto. Aí aqui eu tenho π sobre 2 com menos 3. π sobre 2 com menos 3 está aqui, ó, tá? π sobre 2 e menos 3 é esse ponto. E o último, 2π sobre 3 menos 1. Então, 2π sobre 3 menos 1 é esse ponto. Basta agora fazer aqui o formato do nosso gráfico, tudo bem? Bom, então, gente, essa foi a nossa aula da correção desses exercícios. Eu espero que tenha ficado claro. Um grande abraço, beijos, tchau, tchau, gente, até mais. Se cuidem, até mais.